Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos continuar a leitura do livro A Coragem de Não Agradar, de Shiro Kishimi Fumitake Koga. Nós estamos na quarta parte dessa leitura e eu espero terminar essa leitura ainda em 2022. Vamos lá? A terceira noite. Descarte as tarefas de outras pessoas. 2 angustiantes semanas depois, o jovem fez outra visita ao gabinete do filósofo. O que é liberdade? Por que as pessoas não conseguem ser livres? Por que eu não consigo ser livre? Qual é a verdadeira natureza daquilo que está me restringindo? A tarefa que o filósofo tinha atribuído a ele era difícil e parecia impossível achar uma resposta convincente. Quanto mais ele pensava, mais o jovem começava a perceber a própria falta de liberdade. Negue o desejo de reconhecimento. O jovem diz: você disse que hoje nós iríamos discutir a liberdade. Sim, respondeu o filósofo. Você teve tempo para pensar no que é liberdade? Sim, respondeu o jovem. Na verdade, eu pensei muito sobre o assunto. E chegou a alguma conclusão? Bem, não consegui achar respostas, mas achei isso. Não é uma ideia minha. Na verdade, encontrei a frase na biblioteca. É de um romance de Dostoiévski, que diz assim: o dinheiro é a liberdade cunhada. Oi, Vivi, tudo bem? Estamos no horário trocado devido à viagem que eu ainda estou no sul. Vamos lá, continuando a leitura. O que acha? Liberdade cunhada não é uma expressão original? Mas fala sério. Eu fiquei fascinado por achar essa frase que capta bem a essência dessa coisa chamada dinheiro. E o filósofo diz: entendo, claro que falando em um sentido bem geral sobre a natureza daquilo que o dinheiro traz, nós poderíamos dizer que é liberdade. Esse é um comentário perspicaz, mas você não chegaria ao ponto de dizer que liberdade, portanto, é dinheiro. Chegaria? O jovem responde: é exatamente como você diz. Provavelmente existe uma liberdade que pode ser alcançada com dinheiro. E eu tenho certeza que essa liberdade é maior do que imaginamos. Porque, na verdade, satisfazemos todas as necessidades através das transações financeiras. Mas podemos concluir que alguém seja dono de uma grande riqueza, realmente pode ser livre? Acho que não. Eu gostaria de acreditar que não é esse o caso e que valores humanos e a felicidade humana, elas não podem ser compradas com dinheiro. Bem, diz o filósofo, digamos que você tenha alcançado sua liberdade financeira e que, embora tenha ficado rico, não encontrou a felicidade. E nesse momento, que problemas e privações você continuaria tendo? O jovem responde: eu continuaria com problemas nos relacionamentos interpessoais que você mencionou. Eu pensei muito sobre essa questão, por exemplo, você pode ser muito rico, mas não ser amado por ninguém. Não ter companheiros que possa chamar de amigos e não ter ninguém que goste de você. Isso traz uma enorme infelicidade. E outra coisa que eu não consigo tirar da cabeça é a palavra compromissos. Todos nós estamos no meio desse emaranhado que nós chamamos de compromissos. Muitas vezes nós temos que manter nossos laços com pessoas com as quais nós não importamos ou precisamos aturar as oscilações de humor, quase que daquele chefe horrível, por exemplo, mas se você pudesse se libertar desses relacionamentos mesquinhos, imagine como tudo isso seria fácil. Mas ninguém consegue fazer isso. Aonde vamos, nós estamos cercados por outras pessoas e somos indivíduos sociais que existem em relação com outras pessoas. E não importa o que nós façamos, nós não conseguimos escapar da corda grossa dos nossos relacionamentos. Agora eu compreendo a afirmação de Adler: todos os problemas tem base nos relacionamentos interpessoais e isso é um grande insight. O filósofo responde: esse é um ponto crucial. Nós vamos aprofundar mais um pouco. O que em nossos relacionamentos nos está privando de liberdade? E o jovem fala assim: no outro dia, você falou sobre pensarmos nos outros como inimigos ou como companheiros. Você disse que se alguém se torna capaz de ver os outros como companheiros, sua forma de ver o mundo também muda. E isso faz todo sentido. Na última vez que nos encontramos, eu saí daqui totalmente convencido. Mas sabe o que aconteceu? Eu pensei bem no assunto e percebi que certos aspectos do relacionamento eles não podem ser completamente explicados. Um filósofo pergunta: mas que aspectos são esses? Quais, por exemplo?
E o jovem diz: o mais óbvio é a existência dos pais. Eu nunca consegui pensar nos pais como inimigos. Durante a infância, especialmente, eles eram meus melhores guardiões. Me criaram e me protegeram. E nesse aspecto eu sou sinceramente grato, mas mesmo assim, eles são rigorosos. Na última vez eu contei a você que sempre me comparavam ao meu irmão mais velho e isso nunca eu ouvia o que eu tinha que dizer. E por outro lado, eles viviam dando palpite na minha vida, dizendo que eu deveria estudar mais, evitar fazer amizades como tais e tais pessoas, pelo menos até entrar na faculdade. Aí eu consegui determinado emprego e assim por diante. As exigências deles fazem eu me sentir muito pressionado e geram muitos compromissos. E o filósofo pergunta: e o que você acabou fazendo? Respondeu o jovem: me parece que até começar a faculdade eu nunca consegui ignorar as intenções dos meus pais. Eu ficava ansioso com o que era desagradável, mas o fato é que meus desejos sempre pareciam coincidir com os desejos dos meus pais. Mas fui eu mesmo que escolhi onde trabalhar. E o filósofo fala: agora você mencionou, eu acho que ainda me falou sobre isso. Você trabalha em quê? Bom, eu trabalho na biblioteca da faculdade. Meus pais queriam que eu assumisse a gráfica do meu pai, como fez o meu irmão. E por causa disso, desde que comecei na função de bibliotecário, nosso relacionamento tem sido muito tenso. Se em vez de serem meus pais, eles fossem meus amigos ou inimigos, provavelmente eu nem ligaria. Porque por mais que me tentassem interferir, eu poderia me deixar afetar por isso. Mas, como eu disse, para mim, pais não são inimigos. Se são ou não companheiros é outra questão. Mas, no mínimo, não são o que eu chamo de inimigos. O nosso relacionamento é muito íntimo para que eu possa simplesmente ignorar as intenções dos meus pais. O filósofo pergunta: quando você decidiu qual faculdade cursar de acordo com o desejo dos seus pais, que tipo de emoção você sentiu em relação a eles? O jovem pensa: é complicado. Bateu um ressentimento, mas eu também tive uma sensação de alívio, porque ao entrar na faculdade, eu poderia conquistar o reconhecimento deles. E o filósofo pergunta: e com isso você poderia fazer seus pais lhe darem o devido reconhecimento? O jovem fala: vamos parar com essas perguntas repetitivas. Eu tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando. É o chamado desejo de reconhecimento. Em suma, são os problemas de relacionamentos interpessoais. Nós temos a necessidade constante de reconhecimento dos outros. E isso acontece porque a outra pessoa não é um inimigo detestável, você não acha? Então sim, está certo. Eu queria obter o reconhecimento dos meus pais. O filósofo fala: entendo. Nós vamos falar de uma das premissas principais da psicologia adleriana sobre essa questão. A psicologia adleriana, ela nega a necessidade de buscar o reconhecimento dos outros. Ela nega a necessidade de buscar o desejo de reconhecimento? Pergunta o jovem. Não há necessidade de ser reconhecido pelos outros. Na verdade, não se deve buscar o reconhecimento. E nunca é demais enfatizar esse ponto. Negativo, diz o jovem. O desejo de reconhecimento ele é universal e ele motiva todo ser humano, não é mesmo? Não viva para satisfazer as expectativas dos outros. O filósofo continua dizendo: o reconhecimento alheio é algo que deve causar satisfação, mas é errado dizer que ser reconhecido é absolutamente necessário. Antes de tudo, por que alguém busca reconhecimento? Para quê? Ou, para ser sucinto, por que alguém quer ser elogiado pelos outros? E o jovem responde: é simples. É sendo reconhecido que você se sente que tem valor. É pelo reconhecimento dos outros que você se torna capaz de eliminar os sentimentos de inferioridade. Você aprende a ter autoconfiança. Sim, é uma questão de valor. Eu acho que você mencionou da última vez que o sentimento de inferioridade é uma questão de julgamento de valor. Como nunca obtive o reconhecimento dos meus pais, eu vivi uma vida contaminada por sentimentos de inferioridade. O filósofo diz assim: imagine um ambiente familiar. Digamos que você vem limpando a sujeira da rua em torno do prédio onde você trabalha. O fato é que ninguém parece perceber. Ou se percebe, ninguém mostrou reconhecimento pelo que você fez.
e nem mesmo disse uma palavra de agradecimento e você continua recolhendo lixo? O jovem diz: essa é uma situação difícil. Eu acho que se ninguém reconhecesse o que eu estou fazendo, talvez eu pudesse parar. Por quê? Pergunta o filósofo. Recolher o lixo é uma atitude que beneficia a todos. E se eu fizesse isso, mas não recebesse nenhuma palavra de agradecimento, provavelmente perderia a motivação. E o filósofo fala: esse é o perigo do desejo de reconhecimento. Porque as pessoas, elas buscam... Por que as pessoas buscam o reconhecimento dos outros? Em muitos casos, isso é fruto da influência da educação, baseada em recompensas e punições. E o jovem pergunta: educação baseada em recompensas e punições? E o filósofo responde: se você realiza a ação apropriada, você é elogiado. Se você realiza a ação imprópria, você é punido. Adler era um grande crítico desse tipo de educação. Ela leva aos estilos de vida equivocados em que as pessoas pensam: se ninguém vai me elogiar, não vou fazer a ação apropriada. Se ninguém vai me punir, não vou me envolver em ações impróprias. Quando começa a recolher o lixo, você já tem a meta de querer receber elogios. E se não for elogiado por ninguém, você vai ficar ignorando ou você vai decidir nunca mais fazer a boa ação. E claramente, existe algo errado nessa situação. E o jovem diz: não, por favor, não banalize as coisas. Eu não estou discutindo sobre educação. É normal querer obter reconhecimento das pessoas de quem você gosta e ser aceito pelas pessoas que estão à sua volta. E o filósofo diz: você está redondamente enganado. Veja bem, nós não vivemos para satisfazer as expectativas dos outros. Como assim? Pergunta o jovem. E o filósofo responde: você não vive para satisfazer as expectativas dos outros, a satisfazer as expectativas das outras pessoas. E nem eu. Isso não é necessário. Que argumento egoísta, diz o jovem. Você está dizendo que as pessoas devem pensar apenas em si mesmas e viver uma vida de hipocrisia? O filósofo fala: nós ensinamos, lá nos ensinamentos do judaísmo, existe um pensamento que diz mais ou menos o seguinte: se você não está vivendo a vida para si, quem irá vivê-la por você? Em última análise, nós vivemos pensando no eu. Não há motivo para não pensarmos assim. E o jovem fala: você está sofrendo do veneno do niilismo. Está dizendo que nós vivemos pensando no eu e que isso é certo? Que maneira triste de pensar. E o filósofo fala: não é niilismo, coisa nenhuma. Pelo contrário, quando você busca o reconhecimento alheio e só se preocupa com o julgamento que vão fazer de você, você acaba vivendo a vida das outras pessoas. E o jovem pergunta: você pode explicar melhor? Vamos lá. Quando você deseja ser muito reconhecido, você acaba vivendo para satisfazer as expectativas das outras pessoas que quer você seja isso ou você seja aquilo. Em outras palavras, você jogar fora quem realmente você é para viver a vida alheia. E lembre-se, se você não vive para satisfazer as expectativas dos outros, as pessoas não vivem para satisfazer as suas. E alguém pode não agir do modo que você gostaria, mas você não deve se irritar com isso. É natural. E o jovem fala: não, não é. Esse argumento subverte as bases da sociedade. A verdade é que nós temos o desejo de reconhecimento. Mas para sermos reconhecidos, primeiro nós temos que reconhecer o outro. É reconhecendo as pessoas e outros sistemas de valores que nós somos reconhecidos. É com base nessa relação que nossa sociedade se forma. Seu argumento é uma forma de pensar detestável, perigosa, que leva o ser humano ao isolamento e ao conflito. É uma solicitação diabólica que estimula a desconfiança e a dúvida desnecessariamente. Isso foi dito pelo jovem. E o filósofo contrapõe dizendo: você tem um vocabulário interessante, não precisava elevar a sua voz. Vamos pensar juntos. Você tem que obter o reconhecimento, senão você vai sofrer. Se não obtiver o reconhecimento dos outros e dos próprios pais, não terá autoconfiança. Uma vida assim, ela pode ser saudável? Alguém pode pensar: Deus está observando
e, portanto, eu devo acumular boas ações. Mas esta visão e a visão nihilista de que Deus não existe, logo, todas as más ações, elas são permitidas. São dois lados da mesma moeda. E mesmo supondo que Deus não exista e que não seja possível obter o reconhecimento divino, continuamos tendo que viver esta vida. E, na verdade, é para superar o niilismo de um mundo sem Deus que nós precisamos negar o reconhecimento das outras pessoas. E o jovem fala assim: não me interessa saber esse papo sobre Deus. Pense de forma mais direta e objetiva sobre a mentalidade das pessoas reais no dia a dia. E quanto ao desejo de ser socialmente reconhecido, por exemplo, por que alguém quer ascender na hierarquia corporativa? Por que buscar status e fama? Pelo desejo de ser reconhecido como alguém importante na sociedade como um todo. O desejo de reconhecimento. E o filósofo fala assim: então, ao conseguir esse reconhecimento, você diria que encontrou a verdadeira felicidade? As pessoas que conquistaram status sociais se sentem felizes de verdade? Não, mas isso... E o filósofo interrompe: ao tentar obter o reconhecimento dos outros, quase todos exageram o ato de satisfazer as expectativas alheias como um meio para esse fim. E isso corresponde à corrente de pensamento da educação por recompensa e punição, que prega que a pessoa ela deve ser elogiada caso realize uma ação apropriada. E se a pessoa, por exemplo, seu objetivo principal no trabalho é satisfazer as expectativas das outras, esse trabalho será bem difícil, porque você viverá com medo de que as pessoas estejam observando e terá medo do julgamento delas. E com isso você vai fazer o quê? Reprimir a sua individualidade. Você pode se surpreender com o que eu vou dizer, mas quase nenhum dos pacientes que buscam orientação psicológica é egoísta. Pelo contrário, eles estão sofrendo porque tentam satisfazer as expectativas alheias, as expectativas dos seus pais, as expectativas dos professores, e é por isso que eles não conseguem se comportar de maneira autocentrada. E o jovem faz uma pergunta ao filósofo: então eu deveria ser egoísta? E o filósofo responde: é preciso ter consideração pelos outros. Para entender isso, você deve conhecer a ideia da psicologia adleriana chamada separação de tarefas. E o jovem fala assim, pergunta: separação de tarefas? Esse termo é novo, então fale sobre ele. E o filósofo responde: a irritação do jovem ela atinge um ponto máximo. Negar o desejo de reconhecimento, não satisfazer as expectativas dos outros, viver de forma autocentrada. Que diabos o filósofo estava dizendo? O desejo de reconhecimento não é o maior motivador das pessoas para se associarem com as outras e formarem a sociedade? O jovem refletiu: e se a ideia da separação de tarefas não me convencer? Eu não conseguirei concordar com este homem ou mesmo com as ideias de Adler pelo resto da vida. Como separar as tarefas? E o filósofo fala assim: imagine uma criança com dificuldade para estudar. Não presta atenção na aula, não faz o dever de casa e até esquece os livros na escola. O que você faria se fosse o pai dela? E o jovem diz: eu faria o possível para que ela estudasse, contrataria professores particulares e a inscreveria em cursos, mesmo que precisasse arrastá-la até a sala de aula. Esse é o dever de um pai. Foi assim que eu fui educado. Eu só podia jantar depois de terminar o dever de casa. E o filósofo faz mais uma pergunta. Então me deixe fazer outra pergunta. Com esse tratamento tão rigoroso, você aprendeu a gostar de estudar? Responde o jovem: infelizmente não. Para mim, aquilo não passava de rotina. Entendo, diz o filósofo. Tudo bem, eu vou falar sobre isso do ponto de vista básico da psicologia adleriana. Na psicologia adleriana, nós perguntamos: de quem é a tarefa? E o jovem fala: de quem é a tarefa? E o filósofo: se a criança estuda, se sai para brincar com os amigos, basicamente essas são as tarefas do filho, não as tarefas do pai, ok? E o jovem fala: você quer dizer que é algo que a criança deve fazer? Resumindo, diz o filósofo: sim. Não faz o menor sentido
os pais estudarem no lugar da criança, certo? O jovem fala, não faz. E o filósofo diz assim, estudar é tarefa de criança. Quando um pai obriga a criança a estudar, está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa. E dificilmente se evita um conflito assim. Nós precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas tarefas das tarefas de outras pessoas. O jovem pergunta, mas como fazer isso? Diz o filósofo, não se intrometendo nas tarefas de outras pessoas. Simples assim. Uau! Gente, eu não sei você, mas aqui caiu uma chave extraordinária. Simples assim, e o filósofo continua, em geral, todos os problemas de relacionamento eles são causados pela intromissão nas tarefas de outras pessoas. Você aí do outro lado, você está se intrometendo na tarefa de outras pessoas, ao invés de deixar que ela desenvolva suas próprias tarefas? Ou pela intromissão alheia nas nossas tarefas, deixar que outras pessoas se intrometam nas tarefas que nos cabem? A separação ela é suficiente para mudar os relacionamentos da água para o vinho. O jovem diz assim, não entendi. Em primeiro lugar, como saber de quem é a tarefa? Para mim, sendo bem realista, fazer o filho estudar é dever dos pais, porque quase nenhuma criança estuda só por prazer. E no fim das contas, os pais são responsáveis pelos filhos. E o filósofo diz, existe uma forma simples de saber de quem é a tarefa. Pense, quem vai acabar recebendo o resultado final causado pela escolha feita? Quando a criança escolhe não estudar, o resultado final dessa decisão, não conseguir acompanhar a turma ou entrar na faculdade preferida, por exemplo, não deve ser recebido pelos pais. Claramente, é o filho quem deve arcar com as consequências disso. Em outras palavras, estudar é tarefa do filho. E o jovem diz, não, você está completamente errado. O pai tem mais experiência de vida e age como um guardião. Ele é responsável por insistir em que o filho estude para que essa situação não aconteça. Ele faz isso pelo bem da criança e não para se intrometer. Estudar pode até ser tarefa do filho, mas fazer o filho estudar é tarefa dos pais. E o filósofo continua dizendo assim, hoje em dia é cada vez mais comum ouvir os pais usarem a frase, é para o seu próprio bem. Mas eles dizem isso para a criança, mais pelo bem dos. Uau, voltei aqui. Acho que voltei, né? Gente, voltou? Tem alguém aí online? Porque eu fiquei sem internet. Não sei como é que tá aí essa... Tem alguém aí comigo? Bom, enfim, eu acho que eu voltei, vou continuar. O jovem fala, então você está dizendo que mesmo que o filho não esteja estudando nada, como é tarefa dele, eu devo deixá-lo em paz? E o filósofo diz, é preciso prestar atenção. A psicologia adleriana, ela não recomenda a abordagem da não interferência. Não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo. Pelo contrário, é sabendo o que o filho está fazendo que você o protege. Se o estudo é o problema, você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar sempre que ele sentir vontade de estudar. Mas você não deve se intrometer na tarefa do filho. Quando nenhum pedido é feito, não se deve interferir nas situações. E o jovem fala, isso vai além de relacionamentos entre pai e filho? Sim, claro, diz o filósofo. Na psicologia adleriana, por exemplo, não consideramos tarefa do psicólogo se o cliente muda ou não. Gente, deixa eu verificar aqui. Fui interrompida agora pelos atendimentos.
Só mais um pouquinho. Vamos lá, deixa eu verificar. Ah, tá indo. Pensei que eu não tivesse online, mas estou. Vamos lá. Como resultado do trabalho, que tipo de decisão o paciente toma? Ele muda o estilo de vida ou não? Isso é tarefa dele e o psicólogo não deve interferir? Claro que o psicólogo oferece todo o apoio possível, diz o filósofo, mas não se intromete além disso. Você pode mostrar a oportunidade, mas não pode não pode obrigar ninguém a aceitá-la. Na psicologia adleriana, a orientação psicológica e todos os auxílios partem desse pressuposto. Forçar a mudança, ignorando as intenções da pessoa, só servirá para causar uma reação intensa. O jovem pergunta, do ponto de vista adleriano, o psicólogo ele não muda a vida do cliente? O filósofo responde, você é o único que pode mudar a si mesmo. Descarte as tarefas que são de outras pessoas. E o jovem faz mais perguntas, ele diz assim, então como é que ficam as pessoas que estão confinadas dentro de casa? Por exemplo, alguém como meu amigo. Mesmo no caso dele, você diria que é uma questão de separação de tarefas, que não tem relação com os pais e por isso ninguém deve interferir? Responde o filósofo. Ele é capaz de sair do confinamento ou não? Ou melhor, de que maneira ele pode sair de casa? Em princípio, essa é uma tarefa que a própria pessoa deve resolver. Não cabe aos pais interferir. E mesmo assim, como não são estranhos a ele, provavelmente alguma forma de auxílio é necessária. A essa altura, o mais importante é saber se o filho é capaz de conversar francamente com os pais sobre o dilema que está vivendo e se eles têm desenvolvido uma relação de confiança forte o suficiente de forma regular. E o jovem pergunta, então, supondo que seu filho tenha se confinado, o que você faria? Responda a pergunta não como filósofo, por favor, mas como pai. O filósofo diz, primeiro eu pensaria, essa tarefa é do meu filho. Tentaria não intervir na situação e evitar dar atenção excessiva a ela. Depois eu passaria a mensagem de que eu estou pronto para ajudá-lo sempre que ele precisar. E desse modo, o filho sentiria uma mudança em seu pai. E com isso, ele não teria alternativa, senão assumir a tarefa de pensar sobre o que fazer. E provavelmente pediria ajuda em algumas coisas, mas tentaria resolver outras sozinho. E o jovem pergunta, você agiria da mesma maneira tão decidido se o seu próprio filho se tornasse recluso? O filósofo diz assim, um pai sofrendo pelo relacionamento com o filho, ele pode pensar, meu filho é minha vida. Em outras palavras, ele está assumindo a tarefa do filho e não consegue pensar em mais nada além do filho. Quando percebe, o eu já desapareceu de sua vida. A questão é, por maior que seja o peso que ele carregue por causa da tarefa do filho, o filho continua sendo um indivíduo independente. Ele não se torna o que os pais desejam que se torne. Não vai escolher faculdade, o emprego, o cônjuge ou as ações cotidianas de acordo com o desejo dos pais. Claro que os pais vão se preocupar com ele, mas vez ou outra vão querer interferir. Mas como eu disse, as pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas. Embora o filho seja seu, ele não vai viver para satisfazer suas expectativas como pai. E o jovem diz, então mesmo na família é preciso haver limites? E o filósofo diz, na verdade, nas famílias a distância é menor. Por isso é ainda mais necessário separar as tarefas com todo cuidado. E o jovem diz assim, isso não faz sentido. Por outro lado, está falando de amor. Por outro, está negando. Ao impor um limite entre você e a outra pessoa, você não consegue acreditar mais em ninguém. E o filósofo diz assim, o ato de acreditar também é separação de tarefas. Você acredita no seu parceiro, essa tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela. Quando você impõe seus desejos, sem impor limites,
Você acaba se envolvendo numa intervenção invasiva. Suponha que seu parceiro não tenha agido como você desejava. Você ainda conseguiria acreditar nele? Ainda seria capaz de amá-lo? É dessas questões que trata a tarefa do amor. Isso é difícil, muito difícil, diz o jovem. Claro que é, mas pense da seguinte maneira, diz o filósofo. Quando você intervém na tarefa da outra pessoa e as assume, você transforma a sua vida em algo pesado e cheio de provações. E se você está vivendo uma vida de preocupações e uma vida de sofrimento que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites dizendo, daqui para frente essa tarefa será minha. E depois descarte as tarefas das outras pessoas. Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples. E como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais? E o jovem diz, eu não sei. E isso não me parece certo. O filósofo faz o jovem pensar. Imagine a seguinte situação. Seus pais detestaram seu emprego. E de fato, eles foram contra, não foram? Sim, foram. Eu não diria que detestaram, mas fizeram alguns comentários depreciativos. É o que disse o jovem. E o filósofo fala assim, bem, nós vamos exagerar e dizer que eles detestaram. Seu pai reclamou aos gritos e sua mãe criticou sua decisão com lágrimas nos olhos. Eles não aprovam nem um pouco que você se torne bibliotecário. E se não assumir o negócio da família, como seu irmão, eles podem deserdá-lo. Mas a tarefa de aceitar a emoção de não aprovar seu emprego é dos seus pais. Essa tarefa não é sua. Não é um problema com o qual você deva se preocupar. E o jovem diz assim, espera aí, você está dizendo que eu não preciso me importar se eu deixo meus pais morrendo de tristeza? É isso mesmo, não importa, diz o filósofo. Você está de brincadeira. Pode existir uma filosofia que recomende um comportamento desses, tão desnaturado do filho com relação aos pais? E o filósofo continua, tudo o que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Por outro lado, que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha? Isso é uma tarefa delas e não uma questão que você possa interferir. E o jovem fala assim, o que as outras pessoas pensam de você? Se gostam ou não de você? É tarefa dela, não sua. É isso que você está dizendo? Isso é separação de tarefas. Você se preocupa com outras pessoas olhando para você. É o que diz o filósofo. Teme ser julgado e por isso você deseja o reconhecimento dos outros. Por que você se preocupa com o olhar dos outros? A psicologia adleriana, ela tem uma resposta fácil. Você ainda não está fazendo a separação de tarefas. Supõe que mesmo coisas que deveriam ser tarefas das outras pessoas são suas. Lembre-se das palavras da avó do meu amigo. Só você se preocupa com a sua aparência. O comentário dela atinge o cerne da separação das tarefas. O que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto é tarefa delas. Você não tem qualquer controle sobre isso. E o jovem diz assim, como teoria, entendo. Para o meu cérebro racional, isso faz sentido. Mas minhas emoções, elas não conseguem acompanhar um argumento tão arrogante. Então vamos enxergar a questão por outro ângulo, disse o filósofo. Digamos que um homem esteja angustiado com os relacionamentos interpessoais na empresa onde trabalha, tem um chefe completamente irracional que berra a qualquer oportunidade. Por mais que o homem se esforce, seu chefe não reconhece seu empenho e nem sequer presta atenção no que ele diz. E fala o jovem, é igualzinho meu chefe. Aí o filósofo continua, mas ser reconhecido pelo seu chefe é o trabalho que você deveria considerar a prioridade número 1? Sua tarefa não é ser benquisto pelos colegas de trabalho. Seu chefe não gosta de você. E os motivos para isso são claramente absurdos. Mas nessa relação de trabalho, você não precisa se tornar íntimo dele.
E o jovem fala assim: parece certo. Mas o cara é meu chefe, entende? Eu não vou conseguir fazer nada direito se o meu superior vive me dando foras. E o filósofo continua dizendo assim: eis a mentira da vida de novo. Segundo Adler, não consigo fazer meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Não vou bem no trabalho por culpa do meu chefe. A pessoa que diz esse tipo de coisa, ela está usando a existência do chefe como desculpa para o trabalho mal feito. Assim como um estudante com medo de corar, na verdade você precisa da existência de um chefe horrível, porque aí você pode dizer: se eu não tivesse esse chefe, eu poderia produzir mais. E o jovem fala assim: não, você não conhece meu relacionamento com o meu chefe, por favor, pare de dar palpites arbitrários. O filósofo diz: essa é uma discussão ligada aos fundamentos da psicologia adleriana. Se você está irritado, não vai entender nada. Você pensa: tem um chefe, por isso eu não consigo trabalhar. Isso é etiologia em pleno funcionamento. Mas no fundo, o pensamento é outro. Não quero trabalhar. Olha só, não quero trabalhar, por isso vou criar um chefe horrível. Ou não quero reconhecer que sou incapaz e por isso eu vou criar um chefe horrível. Esta seria a maneira teológica de ver a coisa. Provavelmente eu seria assim enquadrado na sua abordagem teleológica padrão, mas meu caso é diferente, diz o jovem. O filósofo fala então suponho que você tenha feito a separação de tarefas. Como seriam as coisas? Em outras palavras, por mais que seu chefe tente descontar em você a raiva irracional que ele sente, essa tarefa não é sua. Seu chefe, ele precisa lidar sozinho com as emoções irracionais. Não há necessidade de se tornar íntimo deste ou de se sujeitar completamente a ele. Você deve pensar: o que devo fazer é enfrentar minhas próprias tarefas em minha própria vida, sem mentir. O jovem, mas isso, o filósofo continua: todos nós sofremos de relacionamentos interpessoais. Pode ser com o pai, pode ser com o irmão mais velho, pode ser no local de trabalho. Da última vez, você disse que gostaria que eu indicasse algumas pessoas específicas. Ouça a minha proposta. Primeiro, pergunte-se: de quem é essa tarefa? Depois você faz a separação de tarefas e, com calma, desmarque até onde vão suas tarefas. Demarque, na verdade, até onde vão suas tarefas e a partir de que ponto se torna a tarefa de outras pessoas. E, em seguida, comece a se policiar para não intervir na tarefa de outras pessoas e não permita que ninguém intervenha nas suas tarefas. Esse é um ponto de vista específico e revolucionário próprio da psicologia adleriana e contém o potencial de mudar totalmente os problemas de relacionamento. Diz agora sim. O jovem fala: comecei a entender o que você quis dizer quando afirmou que o tema da discussão de hoje seria liberdade. Pois é, estamos tentando falar de liberdade agora, diz o filósofo. Corte o nó, gordinho. O jovem: eu tenho certeza de que se alguém conseguisse entender a separação de tarefas e colocá-las em prática, imediatamente os relacionamentos interpessoais se libertariam. Mas ainda eu não posso aceitar essa ideia. Prossiga. Sou todo ouvidos, diz o filósofo. Eu acho, fala o jovem, em teoria, a separação de tarefas ela é correta. O que as outras pessoas pensam de mim ou o tipo de julgamento fazem ao meu respeito é tarefa delas. E eu não posso interferir nisso. E eu deveria fazer apenas o necessário na minha vida sem mentir. Para você ter uma ideia de como concordo com isso, eu aceitaria se você dissesse que esta é a verdade da vida. Mas pense, podemos dizer que essa é a coisa certa a fazer do ponto de vista ético ou moral? Ou seja, um estilo de vida que estabelece limites entre você e outros, e nesse caso, será que você não estaria dispensando as outras pessoas e esbravejando? Você está se metendo onde não deve. E sempre que se preocupasse com você e perguntasse como está, essa atitude me parece coisa de alguém que despreza a boa vontade dos outros. E o filósofo pergunta assim: você já ouviu falar em Alexandre Magno? Alexandre Magno? Sim.
diz o jovem. Eu aprendi sobre ele na história geral. Ele era um rei macedônio, diz o filósofo, que viveu no século IV a.C. Quando estava avançando sobre o reino persa da Lídia, ele ficou sabendo que havia uma carruagem entronizada na Acrópole. A carruagem ela tinha sido amarrada no pilar do templo por Górdio, o antigo rei, e uma lenda local dizia: quem desatar esse nó será o senhor da Ásia. Era um nó bem complicado. Muitos homens hábeis, eles tinham certeza de que o desatariam, mas ninguém conseguiu. O que você acha que Alexandre Magno fez quando se viu diante do nó? Ah, diz o jovem, ele não desfez o nó com facilidade e se tornou senhor da Ásia? E o filósofo, não foi assim que aconteceu. Quando Alexandre Magno viu como o nó era firme, ele desembainhou a espada e cortou a corda com um único golpe. Nossa, diz o jovem. E o filósofo, depois, dizem que ele declarou: o destino não é feito pela lenda, e sim pela espada. Ele não dava valor ao poder da lenda e forjaria seu destino com a espada. Como você sabe, Alexandre Magno, ele acabou se tornando grande conquistador de todos os territórios atualmente correspondentes ao Oriente Médio e Oeste da Ásia. Essa é a famosa história do nó górdio. Esses nós intrincados, os grilhões dos relacionamentos interpessoais, não devem ser desfeitos por métodos convencionais, mas cortados por uma abordagem completamente nova. Sempre que explico a separação das tarefas, eu me lembro do nó górdio. E o jovem fala, continua seu discurso: eu não quero contradizer você, filósofo, mas nem todos podem se tornar Alexandre Magno. Não é exatamente pela falta de outra pessoa capaz de cortar o nó que essa história, que retrata a atitude de Alexandre Magno como um feito heróico, é transmitida até hoje? O mesmo acontece com a separação de tarefas. Mesmo sabendo que nós podemos cortar algo com a espada, isso pode ser difícil. Porque quando alguém insiste na separação de tarefas, acaba tendo de cortar os laços, o que leva a pessoa ao isolamento. A separação de tarefas, ela ignora por completo a emoção humana. Como é possível desenvolver bons relacionamentos assim? É possível, diz o filósofo. A separação de tarefas não é o objetivo final dos relacionamentos. É apenas o portão de entrada. Portão de entrada? Como assim? Diz o jovem. E responde o filósofo: quando você está lendo um livro e aproxima o rosto demais do papel, você não consegue ver nada. Da mesma maneira, formar bons relacionamentos, ele requer um certo grau de distanciamento. Quando a distância se torna curta demais e as pessoas grudam uma na outra até falar com o outro, se torna uma tarefa insuportável. E por outro lado, a distância também não pode ser grande, pois quem repreende demais os filhos se tornam mentalmente muito distantes. Quando isso acontece, a criança ela não consegue mais sequer consultar os pais e os pais não conseguem mais dar auxílio apropriado. E nós devemos estar prontos a dar um empurrãozinho quando necessário, mas sem intervir o território da outra pessoa. É importante manter um relacionamento à distância, um relacionamento à distância moderada. E o jovem fala: a distância é necessária mesmo no relacionamento entre pais e filhos? Claro, diz o filósofo. Você disse que a separação de tarefas despreza a boa vontade dos outros. Essa é uma noção ligada à recompensa. É a ideia de que quando outra pessoa faz algo por você, você precisa fazer algo em troca, ainda que ela não queira nada. Em vez de agir por boa vontade, você está apenas se esforçando para recompensar o outro. E não importa o apelo que outra pessoa possa fazer, é você quem decide o que deve fazer. E o jovem pergunta: a recompensa está na raiz do que eu estou chamando de compromisso? Sim, responde o filósofo. Quando a recompensa está na base de um relacionamento, existe uma sensação que brota na pessoa e diz: eu dei tanto, então você deve me dar tanto de volta. Claro que essa é uma noção bem diferente da separação de tarefas. Nós não devemos buscar a recompensa nem estar presos a ela. Diz o jovem. E o filósofo continua: por outro lado,
Existem situações em que seria mais fácil intervir nas tarefas de outras pessoas sem fazer qualquer separação de tarefas. E, por exemplo, você tem um filho pequeno e ele está tendo dificuldade para amarrar os sapatos. Para a mãe apressada, com certeza é mais cômodo amarrá-los do que aguardar que eles o amarrem sozinho. Mas essa é uma intervenção que está retirando a tarefa do filho. E quando você repete essa intervenção, o filho ele deixa de aprender e perde a coragem de enfrentar as tarefas da vida. E como diz Adler, crianças não foram ensinadas a enfrentar os desafios, elas tentarão evitar todos os desafios. E o jovem diz assim, mas essa não é uma forma fria de pensar? Quando Alexandre Magno cortou o nó górdio, o filósofo fala, algumas pessoas provavelmente sentiram a mesma coisa. Desatar um nó com as mãos era um gesto simbólico e cortá-lo com a espada parecia um erro. Para eles, Alexandre não havia entendido o sentido das palavras do oráculo. E na psicologia adleriana, certos aspectos contrariam o pensamento normal. Ela rejeita a etiologia e o trauma. Em vez disso, ela adota a teleologia. Trata os problemas das pessoas como problemas de relacionamentos. E a ausência da busca de reconhecimento e da separação de tarefas, provavelmente, também são contrários ao pensamento social normal. Impossível, diz o jovem, não consigo fazer isso. E o filósofo pergunta, mas por quê? O filósofo havia começado a descrever a separação de tarefas e a ideia deixou o jovem arrasado. Se alguém pensasse que todos os seus problemas estavam em seus relacionamentos interpessoais, a separação de tarefas seria eficaz. Com apenas esse ponto de vista, o mundo se tornaria bem simples. Mas faltava humanidade nele, ali não havia nenhum calor humano. Alguém é capaz de aceitar uma filosofia dessas? O jovem se levantou da cadeira e se lamentou. O desejo de reconhecimento o escraviza. O jovem continua dizendo assim, eu estou insatisfeito há séculos. Os adultos dizem aos jovens, faça algo que você goste de fazer. E dizem isso com um sorriso no rosto, como se de fato entendessem as pessoas, como se estivessem do lado dos jovens. Mas é tudo da boca para fora. E eles só dizem isso porque não conhecem esses jovens de verdade, por isso estão completamente livres de qualquer responsabilidade. Aí, pais e professores nos dizem, entre em faculdade, procura profissão estável. Esse conselho concreto e desinteressante não é uma simples intervenção. Na verdade, eles estão tentando cumprir suas responsabilidades. Como estamos intimamente ligados a eles, e eles estão preocupados com o nosso futuro, nós não podemos dizer coisas irresponsáveis como, faça o que lhe dá prazer. Eu tenho certeza que você também adoraria essa fachada compreensiva e me diria, por favor, faça algo que lhe dê prazer. Mas eu não vou acreditar nesse conselho. É completamente irresponsável e parece que o adulto fala como se não fosse nada demais, como se estivesse tirando uma lagarta de sua roupa, mas se o mundo esmagar a lagarta, ele vai dizer, não é minha tarefa, e se afastar como se não fosse com ele. Bela separação de tarefas, seu monstro. O filósofo diz assim, nossa, você está se descontrolando. Então, em outras palavras, você está dizendo que quer que alguém intervenha até certo ponto? Que quer que outra pessoa decida o seu caminho? E o jovem diz assim, talvez eu queira. É o seguinte, não é tão fácil julgar o que os outros esperam de você, ou que tipo de papel você está sendo exigido. Então, viver como você gosta, por outro lado, é extremamente difícil. O que você deseja? O que você quer se tornar? Que tipo de vida você pretende viver? Nem sempre se tem uma ideia tão concreta dessas coisas. Achar que todos têm sonhos, objetivos claros é um erro grave. Não sabe disso? E o filósofo diz assim, talvez seja mais fácil viver satisfazendo as expectativas alheias, porque assim você confia a própria vida a elas. E, por exemplo, imagina uma pessoa que segue o caminho traçado pelos seus pais, mesmo que discorde de suas coisas, ela não vai perder o rumo enquanto permanecer na trilha. Mas se estiver decidindo o caminho por conta própria, é natural que se perca algumas vezes. E a pessoa ela se depara com a barreira de como se deve viver. E o jovem diz assim, é por isso que eu estou buscando o reconhecimento dos outros.
Você estava falando sobre Deus antes, e se ainda vivêssemos na época em que as pessoas acreditavam em Deus, talvez a máxima de que Deus está vendo poderia servir de critério para a autodisciplina. Se Deus desse o devido reconhecimento, talvez elas nem precisassem de reconhecimento alheio. Mas essa época se encerrou há faz tempo, e nesse caso, elas não têm alternativas senão se disciplinar com base no fato de que outras pessoas estão observando, aspirar ao reconhecimento dos outros e viver uma vida honesta. Os olhos das outras pessoas são meu guia, diz o jovem. E o filósofo contradiz respondendo assim: olha, nós devemos escolher o reconhecimento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento. O que a gente deve escolher? O reconhecimento das pessoas alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento? Essa é uma questão importante, diz o filósofo. Vamos pensar juntos? Se você escolhe viver de acordo com o direcionamento de outras pessoas, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você. Você vive para realizar desejos alheios, sim. Pode haver sinais guiando você pelo caminho, mas essa não é uma forma livre de viver, compreende? Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? Você usa o termo desejo de reconhecimento, mas o que está realmente dizendo é que não quer ser detestado por ninguém. E o jovem diz assim: e quem é que quer? Não existe ninguém em lugar algum no mundo que chegaria ao ponto de querer ser detestado. E o filósofo fala: sim, é verdade que não existe ninguém que queira ser detestado, mas reflita. O que você deve fazer para não ser detestado por ninguém? Só existe uma resposta: estar sempre avaliando os sentimentos das outras pessoas e jurando fidelidade a todas elas. Se existem 10 pessoas, você precisa jurar fidelidade às 10 pessoas. Quando alguém faz isso, consegue não ser detestado por ninguém temporariamente. Mas aí surge uma grande contradição. Você jura fidelidade às 10 pessoas porque tem o desejo sincero de agradar todas elas. É como um político populista que começou a fazer promessas impossíveis e a aceitar responsabilidades que não cabem a ela. Naturalmente, as mentiras acabam sendo reveladas em pouco tempo. Ele perde a confiança das pessoas e transforma a vida num grande sofrimento. E claro que a tensão de viver mentindo gera todo tipo de consequência. Entenda, se alguém vive para satisfazer as expectativas alheias e confia aos outros, está mentindo para si mesmo, estendendo a mentira para incluir as pessoas que estão à sua volta. E o jovem pergunta: então você deve ser egocêntrico e você deve viver a vida do jeito que quiser, sem se preocupar em agradar ninguém? O filósofo responde: separar as tarefas não é uma atitude egocêntrica. Por outro lado, intervir nas tarefas alheias é uma forma egocêntrica de pensar. Os pais forçam os filhos a estudar, se metem na vida deles e dão palpite até na hora de escolherem com quem vão se casar. Isso sim é egocentrismo. Pergunta o jovem: então o filho ele pode ignorar as intenções do pai e viver como bem entende? Não existe razão para o indivíduo não viver a vida como gosta, responde o filósofo. E o jovem diz assim: além de niilista. Gente, eu vou finalizar por aqui, tá? E a gente continua amanhã na página 128. Aliás, deixa eu finalizar rapidinho aqui. A verdadeira liberdade não fará esse tipo de comentário. Em vez disso, vai incentivar a vontade de ser livre. E o jovem fala: tudo bem. Então o que você está sustentando é que a questão aqui é liberdade, certo? Vamos ao ponto principal. Você vem usando a palavra liberdade o tempo todo. Mas o que a liberdade significa para você? Vamos pensar sobre o que a liberdade significa para cada um de nós. Beijo no seu coração. Até amanhã, e a gente vai continuar amanhã, se Deus quiser, a leitura desse livro, A Coragem de Não Agradar. Tchau!